Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Viver de Confecção. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você um processo bem simples para você saber qual é o lado da malha. Tanto da malha fria, quanto da malha de algodão, quanto da malha piquê, tecido, moletom, enfim. Eu tenho aqui diversas cartelas e existem algumas técnicas que muita gente usa que pode ser eficaz para a pessoa, para o uso dela. Mas o que eu vou fazer é compartilhar a técnica que eu uso, né, para poder aqui imprimir as minhas camisetas aqui e diminuir as chances de errar o lado. Outro dia mesmo eu fui imprimir umas camisetas aí e acabei errando o lado de uma, eu acho que foi umas 40 camisetas. Eu acabei, né, apesar de muitos anos de prática, mais de 20 anos imprimindo, mesmo assim eu acabei errando. Então, o que a gente vai fazer com essas técnicas é justamente aumentar as chances de acerto e diminuir as chances de errar, porque é um prejuízo muito grande, principalmente hoje, que a malha, o tecido subiu muito por causa da pandemia. Então, a gente precisa sempre estar trabalhando de maneira para otimizar, né, a nossa produção e assim reduzir cada vez mais os custos. Porque toda vez que a gente erra, a gente acaba aumentando o custo da confecção. Seja da confecção, mesmo se você for um prestador de serviço, tem muitas pessoas que pegam, né, camisetas para poder imprimir, terceirizam, né, são terceirizantes, vamos dizer assim, do silkscreen, estamparias que prestam serviço, e às vezes o cliente leva aquele tanto de peça, e se a pessoa errar aquelas peças, obviamente ela vai dar prejuízo para o cliente pode até descontar. Então a gente pode estar evitando isso aí. Dito isso, vamos ao que interessa. Eu vou pegar aqui uma camiseta. Eu aqui trabalho com o sistema de imprimir ou bordar a camiseta antes de fechar. Muitas pessoas acabam trabalhando com a impressão com a camiseta fechada, já montada, né? Então isso aí também vai variar de pessoa para pessoa, de confecção para confecção. Então eu aqui sempre trabalho dessa forma. Essa aqui é uma peça de tricoline, né, branca, como você pode ver. E inclusive a outra parte dela está bordando. E eu fiquei com essa parte aqui. É uma camisete feminina. E o primeiro ponto aqui, essa tricoline, não sei se você consegue ver, você deve conseguir ver aí as tramas, né? Então, o tricoline, ele é bem difícil, eu estou começando até pelo tecido mais difícil de identificar, porque as duas partes são muito iguais. Mas existe aqui, você pode perceber que a trama dela tem um sentido, né? Até estou dando uma desfiadinha aqui. Esperar a câmera focar melhor. Ela tem um sentido. Então esse desfiado aqui, ele está para o lado esquerdo. Então esse desfiado, no caso aqui, essa parte é a parte do lado certo, ok? Eu às vezes uso essa técnica que muita gente usa, que é justamente de você puxar a malha e o lado certo sempre tende a enrolar para dentro, ou seja, o lado avesso ele fica para trás, né? O lado certo ele vai se enrolando, tá vendo aqui? Ele se enrola para dentro. Essa é a técnica que eu uso para poder descobrir qual é o lado da malha, né? Mas você pode combinar essa técnica olhando o brilho também do tecido. Geralmente o lado certo tem um brilho maior do que do lado avesso, Então, o lado avesso é mais fosco. Tem esse meio de você reconhecer, né? Como eu falei, o tricoline é mais difícil. Porém, já na malha, vou pegar uma frente de camiseta. Olha só, essa aqui é uma frente de camiseta PV, ou malha fria, né, de poliéster viscose. Bem simples também. Eu sempre uso essa técnica. Tá vendo? Enrolou para dentro, este é o lado certo. E o avesso está daqui. Novamente, você pode ver que
O lado certo ele tem mais brilho, o sentido da trama dele sempre vai ficar em pé, tá? Ele vai ficar em pé. E o lado avesso ele tem um sentido diferente. Você vê que ele tem umas ondinhas, né? Se você pegar uma camiseta e pegar o avesso dela, ela tem umas ondinhas diferentes do lado certo, né? Que tem o sentido da tecelagem, né? Quando foi tecelado, tende a ficar em pé, né? Outra dica importante é que quando a gente pega um rolo de malha, inclusive aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a infestar a malha, né? Quando a gente pega uma malha, e tem gente que tem dificuldade ainda, né? Tem gente que acha que o sentido do corte é diferente, mas o sentido do corte é sempre esse, como está essa camiseta aqui, né? Mas como a gente está falando de sentido de malha, né, então vamos focar aqui nesse assunto. Então essa é uma frente de camiseta PV. Agora eu vou pegar aqui uma frente de camiseta dry fit. Essa aqui, ela é bem furadinha. Essa é mais difícil ainda de identificar. Bom, seria difícil se a gente não utilizasse aquela técnica. Bom, estou na dúvida, o que eu faço? Puxo a malha, ela enrolou, né? Enrolou aqui. Esse é o lado certo. Deixa eu mudar a posição, olha lá. Tá vendo? Você enrolou aqui, ó. Esse aqui é o lado avesso e esse é o lado correto. Então, bem simples, tá? Geralmente esse tecido, essa malha, ela é uma malha ramada, ou seja, ela não é tubular, ela vem aberta. E aí você tem que identificar, antes de cortar a camiseta, qual que é o lado certo, né? Quando você for infestar. Então, puxou, enrolou para dentro, é o lado certo. Agora eu vou pegar algumas cartelas aqui, de outras malhas. Essa aqui é a malha piquê, que é utilizado para camisa polo. A malha piquê, ela tem o lado certo também, né? A gente pode puxar aqui, aí ela vai enrolar para dentro do lado certo, mas se você pegar o avesso dela, você vai ver que é diferente, né? O lado certo, ele tem mais brilho. Ele tem muito mais brilho do que o lado avesso, que é mais ofuscado, tá? Você pode ver no sentido, assim. Mas se você fizer essa técnica de dar aquela puxadinha na ponta da malha, isso aí já vai tirar a tua dúvida instantaneamente. Então, essa aqui é a malha piquê. Tem o brim também. Tá com um pedacinho de brim. O brim é mais fácil, né? Porque geralmente, nesse caso aqui, nessa cor, o lado avesso, você pode ver aqui que é esbranquiçado, né? No traçado lá, ele fica com a parte mais clara para dentro e a parte escura é o lado certo. Nesse caso aqui, você pode ver que os dois lados são iguais, né? Mas aí vem, se você olhar bem na trama do brim, você vai ver que ele tem, né, um sentido assim. Ele tem sentido aqui, coisa que não tem do lado avesso. Deixa eu virar aqui para você ver. O lado avesso, olha lá, é bem diferente, né? Ele é mais fosco. Nem chega a ser mais fosco, mas você vê que tem uma diferença aqui no desenho do tecido, tá? Ele difere nisso. Tem uma outra cor aqui, olha lá, a mesma coisa, né? A gente consegue perceber aqui esse sentido do tecido. E aqui não tem, né? Isso aqui não tem essa definição no lado avesso, como tem no lado certo. Ok? O moletom. Esse moletom aqui é um moletom franelado, né? E aqui tem o lado certo. Aqui a gente já vê, né? Esse lado franelado aqui, ele vai ser macinho, né? Você passa a mão assim, você sente. Eu não gosto de trabalhar nessa questão do tato, porque às vezes a gente pode se enganar, né? Então, eu acho que essa averiguação visual, eu acho que é mais eficiente, né? De você vê que as tramas certinhas do moletom, aqui fica bem nítido. Tem alguns moletons que não tem franela, mas mesmo assim você ainda consegue perceber visualmente, assim, quando você bate o olho, você consegue ver o lado certo, tá? Esse moletom aqui é um moletom mescla PV, poliéster viscose.
Tem a poliamida, que já é mais difícil também, é igual o dry fit, né? Aliás, a poliamida é a composição do dry fit. Essa aqui já é uma poliamida mais grossinha. Olha só. Esperar a câmera focar. Vamos, câmera. Aí, você consegue perceber aqui, né? Esse é o lado certo, o lado avesso. E esse lado aqui ele é mais fosco, o lado avesso, tá? Essas aqui são diferentes poliamidas, né? Você pode ver aqui. Essa aqui é a furadinha, aquela que eu mostrei, é basicamente aquela que eu mostrei. Então, nesse caso aqui, inclusive essa última aqui, ó, você vê que ela já está enrolada para dentro. Então, esse é o lado certo, né? É bem mais difícil identificar, mas através dessa, né, através da gente ver aqui que está enrolando para dentro, a gente vai perceber que esse é o lado certo e o lado avesso, né, vai estar para baixo. Todas eles, ó. Você pode puxar, olha lá, enrolando para dentro. Aqui também, enrolando para dentro. Ok? Essa é a poliamida. Isso aqui é a malha PV também, que eu já peguei em uma amostra. Aqui é a mesma coisa, a gente puxa e vai ver o lado certo. E tem a malha de algodão. Essa malha aqui é a malha penteada. Deixa eu ver se é penteada mesmo. É penteada. Tanto a cardada quanto a penteada, ela tem a mesma característica. O algodão também é a mesma coisa. Você puxa aqui, você vai ver que ele vai enrolar para dentro. Você pode averiguar olhando a trama, né? Perceber a diferença de que o lado avesso é mais fosco. Então é bem nítido, né, essa técnica. Então você pode combinar diversas técnicas aí para poder estar justamente confirmando ainda mais, né, para não correr o risco de trabalhar com a sua peça do lado avesso, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha contribuído de alguma forma. Peço para você fazer a sua inscrição aqui no canal para que eu possa continuar compartilhando conteúdo aí sobre confecção, né? Espero que tenha contribuído sinceramente. Deixo para você um forte abraço, sucesso no seu empreendimento e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!